Boa noite com muita alegria. Começando agora a nossa série Apocalipse. Esse estudo que aqui ou no YouTube, ou ao vivo pelo Instagram, ou pela Rede Gospel de televisão, você vai acompanhar para entender mais sobre quais são as profecias bíblicas sobre o fim do tempo e qual é o posicionamento de fé daqueles que andam com Deus. Então, para que isso não cause no teu coração nenhum tipo de desespero, nem medo, nós estamos fazendo essa série para que você também compreenda como a Bíblia, além de um livro de revelação, além de um livro histórico, é também um livro profético, de profecias que se cumprem sim na vida de toda a humanidade e promessas que se cumprem na vida daqueles que creem na palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando pela primeira vez, acompanhe, não importa. Ai, perdi as outras lives, ou estou pela Rede Gospel de televisão. Vá lá no YouTube, Fernanda Hernandes, se inscreve e já assista todas as lives. Você que está aqui comigo todas as noites, parabéns de você estar tomando essa atitude pela tua vida espiritual. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu quero que agora, para você participar, você pegue a sua água, beba 1,5 litro de água por dia, cuidando do espírito, do corpo e da alma. Quero que você envie essa live para o máximo de pessoas possíveis. Compartilha, boa noite, glória a Deus. Hoje nós tivemos reunião das mulheres mais que vencedoras, foi uma grande bênção, muitas mulheres já estão aqui de volta. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Quero que você leia os meus livros para você alinhar a sua mentalidade, né? Tão bom quando a gente lê um livro que abre a nossa mente, esse best-seller, que já está na 3ª edição, e o mais novo livro, O Poder do Tempo, onde encontra todo o meu material no gospelbay.com.br. E quero também que você participe dia 20 e 21 de abril de 2026 no Mais Que Ver Conference na Renascer Arena. Então a gente segue nessa série falando sobre os 7 selos. O primeiro selo é o cavalo branco, que é o engano e a falsa paz. O segundo selo, que também está representado no cavalo vermelho, que são as guerras e os conflitos. Aleluia! Aleluia, os milagres já acontecendo. O terceiro selo, que é o cavalo preto, também está associado à fome, à escassez e às crises econômicas. O quarto selo, o cavalo amarelo, os 4 cavalos do Apocalipse, falando sobre morte e destruição em larga escala. Boa noite, que é o quinto selo. Nós falamos ontem sobre a alma dos mártires, o clamor daqueles que morreram em Cristo. Amém? E hoje, o sexto selo, nós vamos falar sobre os 7 selos, depois sobre as 7 igrejas do Apocalipse, depois nós vamos falar sobre o 666, a marca da besta. Vamos falar sobre a mulher vestida de sol. Que mulher é essa vestida de sol? Que a Bíblia nos fala. Vamos entender, tá? Vamos falar sobre as 2 testemunhas e o arrebatamento, concluindo essa nossa série. Bispo, eu estou gostando, quero aprender mais. Para você fazer o curso completo, o link está na bio, na minha bio, Fernanda Hernandes Oficial no Instagram. Então você acessa lá e faz todo o curso detalhado, vai ser uma bênção na tua vida. Papel e caneta na mão, enquanto você está chamando todo mundo que você ama, nós vamos beber um pouquinho de água. Vamos junto comigo? Quem aqui bebeu o tanto de água que precisa? Fala, eu, bispo, já estou bebendo mais água, já estou me sentindo melhor, já estou mais disciplinado, já estou me sentindo mais forte, Deus já está liberando milagres na minha vida, amém? Tem muitos milagres que Deus tem para liberar na tua vida. Então abençoa a tua água, que essa água seja saúde e corpo, saúde e cura para o nosso corpo, amém? Olha lá, a Nessa tá aqui desde o primeiro dia, Nessa. Tô feliz de ver o que Deus tá fazendo na tua vida, viu? Vambora! Vamos dar nosso golão? Não vejo a hora de eu chegar no Brasil e trazer meu copo mais que ver, que ele é lindo, ele tem mais que ver assim. Mas enquanto isso, vamos usando isso. 3, 2, 1, bebendo aí, quero ver o golão subindo na timeline. Ai, Deus, obrigada. Obrigada pela água, obrigada pela vida,
Obrigada por cada um que está aqui me acompanhando, ou na Rede Gospel, ou no YouTube. Todos que nos acompanham todos os dias. Gente, eu sempre passo e falo, esse é o Gloss Confiança, linha da Bispa Sônia Baiaquiel, que está lá, tudo no Gospel Bay. Então, você quer, é Gospel Bay, G-O-S-P-E-L, Gospel bay.com.br, você encontra tudo lá. Papel e caneta na mão, nós vamos falar hoje sobre o sexto selo. O sexto selo fala sobre os terremotos. A Bíblia fala sobre terremotos? Será que a Bíblia fala sobre os terremotos? Fala sim, como um sinal do juízo de Deus na terra e anunciando esse juízo de Deus para as nações. Amém? Então, todos nós, a gente fica às vezes muito chocado com os tornados. Tem tornados aí que devastou 80% já de cidades como Rio Bonito, os tornados que estão surgindo com ventos de até 250 km por hora, imagina isso? E aí causou morte, destruição, várias famílias desabrigadas. E aí tem uma discussão muito grande, esse fenômeno é sinal dos fins do tempo, é desequilíbrio ecológico? O que será, né, esses tornados aparecendo e acontecendo em regiões locais que antes nunca haviam aparecido? Pode, meu amor. Então, sim, fecha a porta para mim. Você é o melhor filho do mundo. Esse sim é um dos sinais do fim do tempo, tá? Então lá em Lucas 21, 11, a palavra de Deus diz: haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais da vinda de Jesus Cristo. Agora, seguindo a nossa sequência de estudos, vamos comigo lá em Apocalipse 6:12, e a palavra diz assim: vi quando o Cordeiro, sempre o Cordeiro, Jesus, quebrou o sexto selo. E houve então um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feitos de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. Então, muitas vezes você vê as pessoas falando: ai, a lua de sangue, né? Será que essa lua de sangue já é um sinal da volta de Jesus Cristo? Por que as pessoas fazem tanta citação da lua de sangue? Porque está aqui em Apocalipse 6:12, tá? Então, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira que deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu se recolheu como um pergaminho, quer dizer, o céu, isso foi a visão que João teve, né? Então, ele foi vendo tudo isso, né? O céu, ele se enrolou como um pergaminho, como ele se enrola. Então os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado do trono e da ira. De quem que é a ira? A ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então vamos entender um pouco a revelação que está sendo entregue a João nesse sexto selo. O autor do livro de Apocalipse é um dos discípulos de Jesus Cristo, João, ele que escreve o livro de Apocalipse. Então, quando o Cordeiro ele abre esse sexto selo, tá? O apóstolo João descreve uma sucessão de abalos. O que acontece com as coisas? Elas saem do lugar. Então, essa visão que ele tem, a lua cai, as estrelas caem, a lua muda de cor, o céu se enrola. O que isso quer dizer? As coisas estão
mudando de lugar. E qual que é o fenômeno natural que faz com que muitas coisas caiam, se destruam, saiam do lugar? São os terremotos. Só que o que a gente precisa entender é que os terremotos na Terra, eles fazem parte do juízo de Deus, tá? Então aqui a gente vê isso de maneira assim muito clara, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Sempre que falamos do Cordeiro, Jesus Cristo, porque chegou o grande dia da ira deles e ninguém poderá subsistir. Amém? Então, quando o Cordeiro ele exerce a justiça sobre a terra através desses fenômenos, isso já é a justificação, por isso que a palavra diz, no sangue de Jesus nós somos justificados. Quer dizer, você não precisa passar pela justiça da ira, porque você já está justificado em Jesus Cristo. E esses eventos, eles revelam que todas as coisas estão debaixo do olhar de Deus e que a criação, ela geme e clama pela redenção, né? Então, Romanos 8:22, Paulo também tem essa revelação e ele fala, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A terra, o sol, a lua, as estrelas estão todos participando dessa justiça de Deus, dizendo que o juiz está às portas. Então, por que é importante a gente entender, dentro do livro de Apocalipse, o conceito da justiça divina? Porque muitas vezes na palavra de Deus, a palavra revela essa característica de Deus. Qual que é a característica divina? A justiça. Ah, bispo, mas a vida é injusta. Sim, a vida é injusta, mas Deus é um Deus justo. E quando Deus fala sobre julgamento, ele dá um conselho bíblico que eu vou trazer, né, um pouquinho antes, no final. A gente sempre traz a aplicação pessoal daquilo que a gente está estudando, mas eu vou puxar já para esse início de live, que Jesus diz o seguinte: não use 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, não é aquele negócio, né? Não sei se a avó de você falava, pimenta no olho do outro é refresco, não é? Então, quer dizer, para o outro, eu malho o Judas e condeno. Quando chega a minha vez do meu erro, das minhas falhas, das minhas incapacidades, aí então eu quero misericórdia, certo? Então, o que é você não julgar? É você não querer. Só tem uma pessoa que pode julgar. É o Criador. É Deus. Cada vez que nós julgamos, então eu posso não concordar com a atitude da pessoa, mas eu não posso querer exercer julgamento sobre a vida dela. Ah, então qual a atitude que eu tomo diante de uma injustiça? A atitude de um filho de Deus. Você vai orar, você vai colocar a vida dessa pessoa, essa situação, diante de Deus, como justiça, e vai pedir para que Deus te justifique. Porque aquele que julga, ele também será julgado. Então, às vezes, a gente julga as pessoas porque estamos feridos, ou porque estamos amargurados, ou porque às vezes também nos tornamos religiosos, legalistas, sem perceber que quando julgamos, estamos atraindo para nós um peso de justiça que muitas vezes a gente não vai conseguir suportar. Amém? Por isso que a palavra fala tanto sobre a misericórdia, né? Então, nós devemos ser justos no nosso comportamento. Mas quem nos justifica é Deus. Amém? E Romanos 1:20, Paulo, ele vai falar sobre muitas revelações de Deus para nós, quando ele escreve as cartas
as 7 igrejas, que aliás é uma viagem, você que quer conhecer mais sobre o Apocalipse, necessária. Então você pode chamar Hebron Turismo e ir visitar as 7 igrejas do Apocalipse e entender o recado de cada igreja. A gente vai ter uma live sobre isso. E Paulo, escrevendo a Romanos, a igreja de Roma, aos romanos, ele escreve em Romanos 1:20 uma das características de Deus, maravilhosa, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, Romanos 1:20, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Presta atenção, vou repetir de novo para você também aprender a interpretar a Bíblia. A Bíblia é um livro de inteligência. Porque muitas pessoas falam, eu leio a Bíblia e não entendo. Porque a inteligência, ela vai ser construída na reflexão. Então, quando você lê a Bíblia, você não pode simplesmente ler como você lê uma nota. Não, você precisa ler e refletir, e meditar, e buscar interpretação através do Espírito Santo e da fé e da tua capacidade intelectual também, para que você compreenda aquilo que está sendo dito. E você pode, para isso também, estudar em outras versões, ler o mesmo texto em outras traduções. Tem várias traduções bíblicas. Bispa, qual que é a tua preferida? A minha, eu gosto da Almeida Revista Atualizada. E às vezes, quando eu quero ampliar, eu pego o termo no grego ou no latim, que são as palavras, a língua original que se foi escrita a Bíblia, e pego o sentido original da palavra para ampliar o contexto daquela palavra. Amém? Mas você também pode. Amém, glória a Deus. Eu não mais que ver, né, Mi? Tava sentindo tua falta aqui. Mas você também pode comparar, além da versão da tradução Almeida Revista Atualizada, também na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais coloquial, é uma linguagem mais do dia a dia, e aí vai te trazer um entendimento mais claro desse versículo. Então, vou ler novamente, que fala Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, assim como a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Entendeu? Então, tudo aquilo que Deus cria está revelando a sua divindade, está revelando o seu domínio. Amém? Não, essa live não é só para mulheres. Pode ficar aqui com a gente, essa é uma live de estudo. Você pode participar. De manhã, às 7 horas da manhã, estou fazendo uma live, uma série de lives, mas que os homens também têm participado, que fala sobre as virtudes espirituais. Claro, priorizando as virtudes de Provérbios 31, que descreve as mulheres, mas você pode sim participar aqui com a gente. Bom, então o que o sexto selo revela? Ele vai revelar 5 características de Deus, características da sua divindade. Qual que é a primeira revelação que esse sexto selo traz a nós? A primeira é a autoridade de Jesus sobre toda a criação. Deus tem poder sobre toda a criação. A segunda revelação que esse selo vai trazer, estão comigo até aqui? É o juízo de Deus. Porque tem muitas práticas humanas que elas são contra a criação divina e elas atraem a justiça de Deus. Todos nós. O que aconteceu? Exemplo, Davi. Davi, ele era um homem segundo
o coração de Deus. Ele era agradável a Deus. Ele era amigo de Deus. Mas ele, ali num momento de fraqueza, comete um pecado do adultério depois do assassinato com Betseba, que era esposa de um grande guerreiro dele, que era Urias. E aí ele praticamente impõe a ela essa relação, manda trazer o marido dela do campo de batalha e manda esse marido voltar para o campo de batalha. É um texto muito interessante, aliás, porque ele volta do campo de batalha e Davi queria que ele dormisse com Betseba para que ninguém percebesse que, se acontecesse dela estar grávida, fosse a relação de adultério que ele havia tido com Betseba. Mas ele pega Urias e ele fala: eu não vou entrar na minha casa. Rei, os meus amigos, eles estão lá no campo de batalha, então eu vou dormir do lado de fora porque eu não vou ter intimidade com a minha mulher, porque eu estou no meio da guerra. Então ele era um homem muito íntegro, Urias, né? Amém, Sol. Que bênção. Deus abençoe. E aí Davi pega e tenta mais uma vez. Dá um porre em Urias. Faltou, mas eu tô chegando, Sol, tô chegando. Te amo. E ainda assim Urias mantém ali a posição dele. Aí então Davi manda ele de volta para o campo de batalha, com a sentença de morte dele na mão. Urias não sabia, mas Davi escreve uma carta para um dos generais dele, dizendo para que colocasse Urias na linha de frente, para que ele mesmo não subsistisse, né? Então, o que é isso? É o pecado de Davi. Só que Davi, achando que ele era rei, por que a gente está falando sobre a justiça de Deus? Para você ver que a justiça de Deus ela vai estar sobre a terra, sobre a humanidade, sobre comportamentos humanos que atraem a justiça de Deus, tá? E Davi achou que ninguém estava sabendo, ele era rei, tá tudo certo, Betseba engravida, só que o profeta vem até ele e fala para ele: essa criança que Betseba concebeu, ela vai morrer, ela não vai sobreviver, porque você causou tamanha pecado em Israel. Então, o que Deus fez sobre a vida de Davi? Davi, tudo bem, ele foi injusto com Urias, ele foi injusto com Betseba. Davi é um dos personagens bíblicos que eu particularmente mais admiro, tanto que meu filho mais velho se chama David, se chama Davi, um grande rei admirável. Ele foi injusto e a injustiça dele causou mal para aquela família, mas Deus exerceu justiça sobre Davi mesmo ele sendo rei. Amém? Então, nós podemos sempre descansar nessa segunda característica que o sexto selo revela, que é a justiça de Deus. Mesmo que na terra a tua vida sofra algum tipo de injustiça, a justiça de Deus, ela não falha, gente. Deus é fiel e ele vai ser um justo juiz. A terceira característica que esse sexto selo revela, e é isso aí, você que está chegando agora, eu quero que você pegue esse aviãozinho aqui embaixo, você compartilhe essa live, essa aula está preparada com muito carinho, quero que você pegue os 3 pontinhos aí em cima, compartilha nos grupos de WhatsApp, chama mais pessoas para receber esse conhecimento, amém? Qual que é a terceira revelação desse sexto selo? Foi como eu falei aqui, todas as coisas fora de lugar. Pri linda. Então a estrela caiu, o céu se enrolou, a lua virou sangue, todas as coisas saíram do lugar. O que é isso? Um colapso. E o que causa o colapso? É o terremoto. Outra revelação que esse sexto selo traz para os dias de hoje, gente.
Não é para causar medo. A palavra de Deus e a voz de Deus, ela nunca vai causar medo. Ela sempre vai causar paz. E o fruto da palavra é sempre vida. E qual é o fruto que essa série deve gerar em você? A necessidade urgente de arrependimento. De se arrepender enquanto é tempo. De estar com Deus na sua fraqueza, na sua sinceridade, convicto de que tuas atitudes, elas estão te conduzindo para a tua salvação. E qual que é a quinta revelação que esse selo traz? De que quem está no reino de Deus está protegido. Então a gente não precisa ter medo. Vai haver sinais do fim do tempo? Vai. E se eu morrer? Você vai morrer em Cristo. Você vai ressuscitar com Jesus na primeira volta de Jesus Cristo, antes do juízo final. Amém? Você, passei por uma situação difícil. Deus vai te justificar. Amém? Então, um grande exemplo disso, para que você entenda, é que no dilúvio, quem lembra aqui da história da Arca de Noé, né? Todo mundo, acho que é a história bíblica mais conhecida da Arca de Noé. Todo mundo conhece a história. Mas o que era o dilúvio? O dilúvio não era uma história infantil. Ele era uma história do juízo de Deus sobre a terra, que exterminou toda a humanidade, não foi? Acabou com todo mundo, matou todo mundo, porque eles estavam corrompidos, porque eles estavam completamente descaracterizados da imagem e semelhança do seu Criador. Então Deus usa a água para manifestar o juízo. Hoje o sexto selo a gente está falando do terremoto. Mas mesmo assim, quem foi preservado? Foi preservado a família inteira de Noé. Ei, querida, boa noite. Te amo. Minhas menturadas. E foi preservado os animais, por quê? Porque ele era fiel e obediente a Deus. Então, se a gente trouxer esse conceito para o Apocalipse, que é esse conjunto de sinais do final do tempo, o que a gente precisa entender? Você vai estar preservado. Amém? Mesmo que destrua todas as coisas, Deus vai preservar aqueles que são seus. E depois disso, qual é o sinal de Deus depois desse episódio de justiça? A misericórdia. Porque aí Deus fala lá em Gênesis 9, eu vou colocar um sinal nas nuvens e esse sinal vai ser um símbolo de uma aliança, como essa aliança que eu tenho ministerial. Então, todos os pastores, bispos da Renascer têm uma aliança ministerial, né? Que tem a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo. Então, eu vou colocar uma aliança entre mim e a terra, de que eu não vou mais exterminar a terra com água. Então, Deus faz essa aliança com o homem, como colocando um símbolo no céu. Lembrando que o Senhor continua soberano sobre todas as coisas, continua tendo autoridade sobre todas as coisas, mas que uma das características lindas do nosso Deus é que Ele é misericordioso. Ele exerce misericórdia, né, Nessa? Nesse aspirante da Renascer tem também a aliança dela com o altar. Então a gente vai falar agora desses elementos que aparecem na revelação.
papel e caneta e vamos lá, agora que a gente entendeu o contexto, nós vamos falar sobre os abalos sísmicos, que são os terremotos. Amém? Então, Ezequiel 38:19, a palavra diz assim: porque no meu zelo e no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel, e tremerão diante de mim os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes serão derrubados, os precipícios cairão, e todos os muros desabarão por terra. Ezequiel 38:19. Então aqui, o que Ezequiel está revelando? Exatamente isso. O terremoto que muitas vezes Deus abala a terra, com qual objetivo? Trazer a atenção das pessoas para olharem para Deus, para, através do livre-arbítrio, entenderem que Deus existe e poderem gerar no seu interior o fruto do arrependimento e da salvação. Qual é o fruto do arrependimento? Se arrepender de uma vida longe de Deus, perto dos seus pecados, para fazer a melhor escolha que alguém pode fazer na tua vida, na sua vida, que é caminhar com Jesus Cristo. Amém? O segundo símbolo que a gente vê nessa revelação é o sol negro. É o sol que está escurecido. O que será que esse sol remete? Esse sol remete à condição que Paulo estava, com escama nos olhos. Quando a pessoa está tendo uma prática religiosa, mas ela não está se relacionando com o próprio Deus Criador. Então ela está sendo ali num espírito de engano, envolvida dentro de uma religião ou de uma seita, ou de algo que faz com que, quem é o sol? Jesus, sol da justiça. Ele esteja escurecido, ele esteja enegrecido. Outro símbolo que a gente vê, né? Que é a lua de sangue, como eu falei para vocês. O que significa? Também Joel, muitos anos antes de João, muitos anos antes do Apocalipse, ele profetiza. Então você vê que a Bíblia ela é escrita em milênios diferentes. A Bíblia ela engloba milênios diferentes. Mas ela é coerente porque um profeta inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza a mesma coisa que o outro, inspirado pelo próprio Deus. Então, o profeta Joel, muito antes de João, Deus abençoe, eu amo vocês. Joel 2,31, ele faz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esse é sim um efeito que vai acontecer de maneira clara da volta de Jesus Cristo. Vamos ver um outro símbolo do Apocalipse nessa nossa série Apocalipse, que nós estamos estudando todos os dias à noite, que é o céu que ele se enrola. O céu se enrola como um pergaminho, como uma carta que se fecha. O que será que significa isso? Isso significa que exatamente o que a Bíblia nos revela, que vai haver um tempo em que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Não vai mais haver a presença de Deus aqui. E não vai mais haver depois a terra na forma física como ela está. Amém? Então, o que é o fim dessa era, para que a gente possa experimentar
uma morada eterna que Jesus falou. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo preparar o caminho, que é a Nova Jerusalém, que a gente vai entender nessa série aqui mais para frente. Amém? Que para você que está chegando hoje, eu vou colocar novamente para efeito ilustrativo, e depois, se você quiser conhecer mais, eu te incentivo muito a fazer esse curso que está aí na bio, que tem toda a explicação que eu estou dando aqui para vocês de maneira mais detalhada, mais ampliada, que é essa timeline aqui, tá? Só para você entender um pouquinho da timeline do Apocalipse. Você tá refletindo um pouquinho, mas vou chegar mais perto, tá refletindo o meu ring light aqui. Então, se você quiser ver essa imagem, na minha bio tem o grupo de... Oh, que lindeza, meu Deus, tem no e bem aqui. Tem o grupo do WhatsApp, tá? E aí você entra lá no grupo do WhatsApp, que eu vou enviar essa imagem para quem estiver no grupo do WhatsApp e não está conseguindo enxergar tão bem aqui essa nossa timeline. Mas só para efeito... deixa eu ver se eu diminuir um pouquinho aqui, se dá melhor. Melhora um pouquinho, tá? Então tá aqui, ó. Aqui tem toda a timeline. Quando começa, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo. Satanás é preso por 1000 anos. Aqui nós temos a batalha do Armagedon, que nós vamos visitar agora. Meguido, onde vai acontecer a batalha do Armagedon, nós vamos visitar agora dia 17 com Israel Experience. E aqui tem o fim do universo físico, tá vendo? Então, o universo, da maneira que nós conhecemos, ele vai deixar de existir e a gente vai reinar eternamente com Cristo. Só para você ter essa ilustração mais completa. Ajudou para vocês terem essa imagem? Né? Para que a gente consiga construir um raciocínio, mesmo que você não consiga construir o conceito completo, essas imagens vão construindo os conceitos iniciais para que você entenda o Apocalipse. Amém? Então, aqui comigo, pessoal. Escreve aqui, quem tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta, que então isso são, amém, Nessa? São as estrelas caindo, amém? Então, Isaías 34 também tem uma profecia bíblica que diz: todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como num livro, e todas as suas estrelas cairão, como cai a folha da videira e como cai o figo da figueira. Então, a gente vê Isaías e João também confirmando a profecia bíblica do fim dos tempos. Qual que é a outra imagem que aparece nessa visão do Apocalipse? Qual é? Os montes e as ilhas são removidos. O que é isso? Não tem como você procurar segurança física. O que é isso? A palavra de Deus fala, se eu subir no mais alto monte, Deus vai estar lá. Se eu descer no mais baixo abismo, Deus também vai estar lá. Obrigada, pastor Mateus. Olha aí, você que quiser ter essa imagem do timeline do Apocalipse, do fim do tempo, essa imagem que nós construímos para essa série de aulas gratuitas que você está tendo aqui, você entra aí na minha bio, tem um grupo gratuito de WhatsApp, um grupo de estudo, um grupo exclusivo para quem tem interesse de entender sobre o Apocalipse, e você vai receber essa timeline completa. Você pode imprimir para que você compreenda mais. Isso você não vai encontrar aí no Google nem na internet, tá bom? Isso é um material exclusivo para quem está aqui nos acompanhando, amém? Então, o que é os montes e as ilhas removidos, que é outra imagem que aparece?
É aquilo que a palavra de Deus fala. Se você subir no mais alto monte, lá ele estará. Se você descer no mais profundo abismo, Deus também vai estar. Não tem como você se esconder da presença de Deus. Não tem como você querer fugir. E por que isso é tão pertinente para os dias de hoje? Porque existe aí uma onda, eu não sei se você sabe, vou até ver se eu consigo abrir aqui uma imagem, dos super bunkers, né? Que não é só um abrigo de segurança. Os mega milionários, eles estão criando comunidades de bunkers subterrâneos que são verdadeiros hotéis de luxos, onde eles estão imaginando que eles, por construírem com toda a seu poder financeiro, esses bunkers que são extremamente luxuosos, inclusive dizem que o Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ele é um dos maiores incentivadores desse conceito, né? Que eles vão, tá? Tem até algumas imagens. Opa. Ai, meu Deus. Pra não atrapalhar aqui, não. Deixa eu pular aqui. Deixa eu ver. Tchau. Então, aqui tem... Ixi, não vai dar certo aqui, que tá cheio de anúncios, gente. Deixa eu pegar as imagens do Super Bunkers, vou pôr imagens. Só para que você que nunca ouviu falar sobre isso, para você, deixa eu pôr aqui em imagens, tá? Só para vocês terem uma ideia do que está sendo construído. Então, por exemplo, essa daqui é uma imagem, tá? Depois eu vou mostrar quantas camadas ele está construindo para baixo da terra. Isso. Mas essa aqui é uma das imagens, dá para ver aí, vai estar tudo lá no meu grupo do WhatsApp, de quão luxuoso está sendo construído os bunkers dos ultra megas, das pessoas mais ricas do planeta Terra, como o Zuckerberg, né? Dono do Facebook e do Meta e de todas as empresas que envolvem. Então, tem outras imagens de quantas... Olha aqui. Tem pessoas que eles estão construindo verdadeiros prédios. Eu preciso dar uma limpadinha nesse iPad, né? Porque é só na luz que a gente vê. Olha quantos andares que eles estão construindo para baixo da terra. Para quê? Para se proteger. E o que essa revelação ela demonstra? Essa revelação ela está falando o seguinte: não adianta você querer se esconder embaixo da terra, nem nos lugares mais altos. Aquilo que tem para se manifestar como profecia do Apocalipse vai acontecer. Os montes e as ilhas vão ser removidos. Amém? E aí a gente chega naquilo que sempre é a aplicação pessoal. Exatamente, pastor Mateus. Se você quer ter acesso a toda essa série de lives, todo esse material, tem um super curso que é Desvendando Apocalipse na Hotmart, tá o link aqui também na minha bio. Então, qual que é a aplicação pessoal que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Chegando já ao fim dessa aula de hoje, que é o sexto selo. É você não confundir duas coisas distintas. Uma coisa são os erros humanos e a outra coisa é a justiça de Deus. Amém? Quem está acompanhando, quem está entendendo. É isso mesmo, Tati. Isso que você falou, escreveu aqui. Que bom que vocês estão entendendo. Pode construir o bunker mais luxuoso que você quiser, mas você não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ter como você escapar. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então, o ser humano, ele foi criado por Deus para que a gente possa desfrutar da terra, para que a gente tenha domínio sobre a terra. Mas o que a gente vê hoje na humanidade? Falta de respeito com a natureza,
falta de amor ao próximo, um materialismo exacerbado, as pessoas cada vez mais insensíveis. E qual é a palavra de Malaquias 3? Haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e que não serve a Deus. Qual é a maior diferença? Não é no comprimento do teu cabelo e nem no estilo da tua roupa, de maneira alguma. A diferença é no teu coração. Um coração caridoso, um coração temente a Deus, uma vida que é marcada pelo amor, pelo arrependimento. Ah, não, você não erra? Não, todos nós erramos, só teve um que passou na terra e não pecou. Mas como nós reagimos aos nossos erros, isso está nos conduzindo para a salvação. Então nós não vamos experimentar nada disso que vai acontecer no final dos tempos. Amém? Porque a gente precisa sempre voltar para o propósito de Deus para a humanidade. Em Gênesis 2,15, o que a palavra diz? O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus deu a terra para que a gente cultive, para se alimentar dela, para que a gente preserve a terra. Amém? Outra consciência que a gente pode trazer desse sexto selo é entender, gente, que as pessoas às vezes querem estabilidade através das instituições humanas, quando na verdade a nossa fortaleza ela está naquilo que é a nossa construção espiritual. Porque quando Jesus ele conta a parábola da casa sobre a areia e da casa sobre a rocha, às vezes as pessoas acham que é uma casa humana. Não, Deus está falando sobre a vida espiritual. Como você tem construído a tua vida espiritual, ou humanamente, ou espiritualmente. E aquilo que você construir espiritualmente é exatamente isso. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas nada vai poder destruir. Porque você vai experimentar da vida eterna com Jesus Cristo. Amém? E por fim, gente, tudo isso que a gente está estudando aqui é aquele texto que eu quero ler novamente para que isso se consolide no teu conhecimento bíblico, que é Mateus 24:6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Vejam e não se assustem, porque é necessário que aconteça assim. Mas presta atenção nisso que Jesus fala. Mas ainda não é o fim. E aí Jesus continua, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é só o princípio das dores. Amém? Então ainda tem muitos acontecimentos que vão passar pela terra para que cause sempre dois objetivos: juízo e arrependimento. Porque o objetivo de Deus, juízo, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é um Deus justo. Então ele precisa justificar as abominações que o homem vem cometendo. Isso atrai a justiça de Deus. Mas o arrependimento, porque outra característica de Deus, e a Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo, sim, esse texto está em Mateus 24:6. É a misericórdia. Diz que Deus é misericordioso e o nosso Deus, ele é compassivo. E ele não nos trata segundo as iniquidades. Então a palavra de Deus fala, assim como o Oriente está longe do Ocidente, Deus afasta de nós as nossas transgressões, o nosso pecado. Então ele morreu na cruz
para que nenhum tipo de condenação, e a palavra de Deus diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Então você não vai ser condenado, você não vai sofrer essa justiça, porque você já está justificado pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu e pagou o preço de sangue para que você pudesse renascer e viver uma vida abundante com Jesus. Então se aproprie dessa verdade, se aproprie da sua salvação e faça a tua salvação valer a pena a cada dia, na tua casa, no teu trabalho, nas tuas amizades, nos teus relacionamentos, sabendo que porque amamos ao próximo, anunciamos a volta de Jesus Cristo, anunciamos a salvação, cumprimos o ID. E qual é o ID? Ide aos 4 cantos do mundo e anunciai que Jesus é a salvação e que Jesus está voltando para levar para o paraíso, aonde não vai haver choro, aonde não vai haver tristeza, mas apenas a presença do nosso Senhor. E a nossa alegria vai ser completa. Amém? Deixa aqui os seus pedidos de oração. Quem gostou da aula de hoje, quem aprendeu aqui hoje, quem foi edificado, escreve aqui que eu quero saber. Escreva também os seus pedidos de oração para que nós possamos orar nessa sexta aula falando sobre os 7 selos do Apocalipse. Amanhã a gente continua na nossa série. Eu quero que você continue acompanhando, amém, o 7º selo, que é o silêncio no céu, e as 7 trombetas. Já ouviu falar das 7 trombetas? Não? Então amanhã você vai aprender tudo aqui comigo, amém? Oração pela minha família, glória a Deus, amém. Cura definitiva, amado teu marido. Troca de horário pelo Reginaldo, esposo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos então orar. Amém. Cura da pastora que está enfrentando o câncer. Amém. Amém. Vamos clamar. Senhor Deus, Pai. Obrigado por esse tempo, que cada um possa, ao conhecer a Tua palavra, a cada dia mais também ter a revelação de quem Tu és. E Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus que através do Teu sangue o Senhor nos salvou de toda a morte, de toda a condenação. Porque sim, Pai, nós sabemos que o pecado, ele nos afasta de Ti. Ele traz consigo um vazio e nos impede de sentir a Tua presença. Mas cada um que está aqui, acompanhando essas aulas, assistindo, possa receber, Senhor, nesse momento, o poder do Teu sangue, que redime, que cura, que nos purifica de todos os nossos pecados e nos protege, para que o anjo da morte não nos toque e para que nada possa interferir na Tua vontade. Eu te clamo, Pai, que haja salvação, que aqueles que ainda não Te conhecem dentro das famílias, das casas, possam ter um encontro com Jesus Cristo, possam ter a oportunidade de viver eternamente com Jesus. Salva, liberta, intercedo por cada um que está aqui, os familiares, aqueles que estão entristecidos, amargurados. Abençoa agora, meu Pai. Tu és o Deus da cura. Tu és aquele que pelas suas pisaduras nos sarou.
Completa, Pai, a tua obra de cura na vida de cada um dos teus filhos. Eu apresento cada pedido de oração que está sendo escrito aqui e aqueles que agora pedem a ti. Ouve o nosso clamor. Eu invoco sobre a vida dos teus filhos a tua promessa que diz: quando o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu virei dos altos céus, sararei os seus pecados e curarei a terra, Pai. Vem dos altos céus, nos sara, nos cura, cura a terra, Pai. E traz principalmente aquilo que é a transformação, a conversão, para que cada um possa experimentar a vida abundante que se inicia aqui na terra, nos preparando para uma eternidade com Cristo. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Tira uma fotinho. Posta no teu stories para que os teus amigos, teus familiares também possam vir amanhã para a nossa aula. Convida as pessoas, fale do amor de Jesus. Você é um instrumento de Deus aqui na terra. Dia 12/12 de dezembro, nós temos Renascer Praise na Renascer Arena. Você pode ir experimentar um dia do céu na terra. No dia 20 e 21 de abril de 2026, Mais Que Ver Conference. Você que quiser saber mais sobre o Apocalipse, existe um curso completo e o link está na minha bio, com cupom de desconto para quem está acompanhando as lives. E no dia 4/6 de 2026, Marcha para Jesus em São Paulo. Separa esses dias, consagre a Deus e Deus vai transformar a tua história. Para quem quiser participar do Renascer Praise, é só você acessar o site, o pastor Mateus está colocando aqui, renascerpraise.com.br. Lá tem todo o mapa e tem a sua inscrição. Para quem quiser aproveitar o cupom de desconto, esse cupom é exclusivo para você que está na live Apocalipse 50 e você vai ter acesso a esse curso com 50% de desconto. Eu amo vocês, declara junto comigo, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Amanhã, 7 horas da manhã, a gente está de volta. Fica com Deus. Deus abençoe. Eu amo vocês.